Então, boa noite, gente. Como o pastor Márcio bem disse aqui, eu sou seminarista, estou no 2º ano do seminário. Tem sido muito bom aprender mais, né? O meu objetivo em ir para o seminário foi poder me preparar melhor para servir melhor a Deus. Como o pastor Márcio bem falou também, acho que todo crente que serve ao Senhor tem o desejo de poder servir melhor a cada dia, né? Então isso tem crescido, né, no meu coração, isso é um desejo que eu tenho. Deus tem dado graça, não é fácil, como os irmãos sabem, assim, a luta nossa é muito grande, né? Mas Deus tem dado graça e Deus tem abençoado. Nós vamos continuar com a exposição do livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, até o capítulo 6, verso 27, o capítulo todo. Então, se você esteve aqui na semana passada, você sabe que foi exposto aqui pelo pastor Creuze, que o povo tinha atravessado o Rio Jordão e já iam entrar na terra. Só que Deus deu uma ordem para Josué. Deus mandou que o povo fosse circuncidado, né? Isso já nos preparativos para a entrada na terra de Canaã. E além da circuncisão, a Páscoa também, eles celebraram a Páscoa. E isso é muito interessante, porque nós já vamos, o texto que nós vamos expor hoje, vai falar desse período aí, pessoal já para entrar na terra, né? E uma batalha muito conhecida de todos nós, eu imagino, que é a Batalha de Jericó, né? A conquista de Jericó. A gente que cresceu na igreja, eu tenho certeza que você muitas vezes cantou aquela música, né? Com o Ministério Infantil, vem com Josué lutar em Jericó. Então, é um pouco disso que a gente vai ver hoje, né? É interessante a gente ver isso, essa ordem de Deus para a circuncisão. Porque o povo ficou no deserto 40 anos e eles não foram circuncidados durante esse período. E era interessante, era necessário que o povo passasse pela circuncisão para poder entrar na terra. Porque Deus disse que nenhum incircunciso iria herdar a terra. E o que difere o pessoal? O que fazia a nação de Israel ser diferente das outras? Senão essa aliança que eles firmaram com Deus. Senão a aliança da circuncisão, onde todo homem deveria passar pela circuncisão ao 8º dia. Então isso identificava um judeu, né? O judeu é identificado pela circuncisão. Então era necessário. E eles também celebraram a Páscoa, lembrando da libertação do Egito, né? E é interessante que eles ficaram acampados enquanto os homens estavam se recuperando ali, em um lugar chamado Gilgal. E ali ficava cerca de de 2 a 3 quilômetros da cidade de Jericó. E lá eles estavam ali se recuperando, no caso os homens, né? Então esse é mais ou menos o contexto, né, da nossa história hoje. Nós vamos ler então do 5:13, você que trouxe a sua Bíblia, peço que você abra. Josué capítulo 5, nós vamos ler do 13 ao 15, e depois nós vamos ler o capítulo 6 de Josué. Então Josué 5, versos de 13 a 15, depois nós vamos ler o capítulo 6. Diz assim: quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Interessante a gente pensar o contexto que eles estavam passando ali, né? Eles iriam iniciar, de fato, a conquista da terra de Canaã. Então foram 40 anos no deserto, peregrinando. Uma geração inteira se perdeu por conta dos espias, aquele episódio conhecido já, onde os espias voltaram com um relatório, e Josué era um deles, Josué e Caleb. Eles voltaram com um relatório para Moisés e falaram assim: olha, Moisés, melhor a gente não ir, porque se nós formos, nós vamos ser devorados. Eles são gigantes, eles
tem armamento, então nós não vamos, né? E Josué e Caleb foram os únicos espias que deram um relatório positivo para Moisés, de que eles deveriam ir, de que o Senhor lhes entregaria a terra. Então eles peregrinaram por 40 anos no deserto, o livro de Números vai dizer isso. E foram escravos no Egito por 430 anos. Pense aí você, uma nação escrava dentro de outra nação, no caso, eles eram uma nação numerosa, mas estavam num lugar estranho. Eles eram escravos e um povo que não tinha terra. Era uma nação que não tinha terra. E Deus havia prometido dar a terra das peregrinações de Abraão. Então, por onde Abraão andou, a terra seria deles, e é justamente esse o contexto. Então, o trecho que nós lemos vai dizer justamente isso. Josué estava nesse período aí, nesse intervalo aí, entre o pessoal, os homens que haviam feito a circuncisão e a conquista de Jericó. Então, Josué está indo sondar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era cercada por uma muralha que tinha mais ou menos uns 4 metros de largura. Então, e a Bíblia também narra e diz que existiam casas em cima dessa muralha. Pra você ter ideia do tamanho disso. E era uma cidade, o texto vai dizer, o 6 a gente vai começar a ler, ele vai narrar que estavam com as portas fechadas, porque eles estavam com medo, eles já tinham visto o que Deus tinha feito, eles já tinham ouvido falar do que Deus tinha feito através da nação de Israel com os outros reis, com os reis amorreus. O rei Og, rei de Bazã, e o rei de Seom. Então eles já sabiam o que estava por vir. Eles imaginavam que Deus havia tirado esse povo de lá com mão poderosa, e agora esse povo estava diante deles para invadir a cidade de Jericó. Então, mais ou menos é esse o contexto. Então, Josué está olhando ali, ele deve ter pensado, imagino, né? Nós somos um exército até que numeroso, ok? Mas nós estamos diante de uma muralha muito alta, uma cidade totalmente fortificada, e então eu vou pensar, o que eu vou fazer? Estava talvez procurando alguma estratégia, buscando algum meio, alguma forma de de conquistar essa cidade. Josué, como um estrategista, ele idealizou conquistar por Jericó. Jericó situa-se ali no meio do mapa, né, da nação. Então ele pensou assim, bom, nós vamos fazer assim, já tinha planejado de certo alguma coisa. Só que de repente ele olha e ele vê um homem com uma espada desembainhada na mão. E aí é algo que causa certa estranheza para ele. E ele vai até esse homem e ele pergunta, o senhor é dos nossos ou o senhor é inimigo? Então ele pergunta isso, né? E esse homem, esse comandante, né, como o texto vai dizer, ele fala assim, não, na verdade eu cheguei agora. E eu sou comandante dos exércitos do Deus Altíssimo. Interessante que Josué reconhece isso. Josué se prostra diante dele. Josué o adorou, ele se prostrou, reconheceu isso. E ele faz uma pergunta, que ordens o Senhor tem para nós? É interessante a gente pensar sobre esse diálogo de Josué com o comandante dos exércitos do Senhor. Porque a gente pode pensar assim, bom, ele teve esse encontro e ele reconheceu a superioridade, né, deste comandante. E ele deve ter pensado assim, bom, já que o Senhor veio até nós, então que ordens o Senhor tem? O Senhor está sabendo, né, que a gente vai invadir agora a cidade de Jericó, o que o Senhor tem para dizer? Qual estratégia a gente vai ter que seguir? O que nós vamos fazer? Então ele fala assim, agora, por enquanto, Josué, tira sua sandália. Né? É interessante a gente pensar. E depois, logo no capítulo 6, ele vai dizer exatamente o que o povo tinha que fazer. Então, nós vamos continuar a nossa leitura. Se você está aí com sua Bíblia aberta, nós vamos ler agora a partir do 6. Então diz assim, os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Vamos fazer uma pausa aí só para ver que interessante que é. Então ele descreveu exatamente o que Josué deveria fazer. A princípio ele falou assim, olha,
tem alguns planos aí para mim, o que o senhor tem a dizer, mas calma, agora você já vai saber o que você precisa fazer. Então ele vai descrever exatamente o que Josué precisaria fazer. Eles dariam 6 voltas, uma volta por cada dia ao redor da cidade, e no 7º dia eles dariam 7 voltas. Então aí, para um estrategista militar, que sentido faria isso? Para o povo da cidade mesmo, que estava lá com medo, eles estavam lá temerosos de que a nação de Israel fosse invadir, e a invasão era iminente, porque eles conseguiam ver o acampamento deles, que a distância era pouca. Então alguém faria algum sentido? Não faria sentido nenhum. Você conquistar uma cidade fortificada, uma cidade murada, uma fortaleza praticamente, bem dizer assim, né? Rodeando a cidade. Isso já nos mostra algo, isso já nos deixa bem claro. Da mesma forma como Deus esteve com o povo por 40 anos no deserto, conduzindo esse povo, Deus também está com o povo na travessia do Jordão, está com o povo nessa empreitada, nessa conquista que agora iria iniciar-se. A gente sabe que o livro de Josué marca o período das conquistas da nação de Israel. Então, esse era mais ou menos o contexto, como eu já dei bem um panorama aqui. Só que é interessante a gente pensar, porque a nação de Israel não era uma nação que tinha um exército poderoso. Eles não tinham armas de guerra, eles não tinham tecnologia como os outros países, as outras nações tinham, que dominavam o ferro, o metal, eles conseguiam fazer escudos, tinham armas de guerra, catapultas, torres para derrubar muralhas. Então Israel não tinha. Então isso também mostra que, na verdade, se eles estavam ali prestes a conquistar Jericó, o poder ou o mérito não era nenhum deles, mas sim do Senhor que os tinha conduzido até lá. E outra coisa interessante a gente pensar, a partir do texto que a gente leu no princípio, que o comandante estava com o braço erguido, com uma espada erguida. E isso mostra que ele está em guerra. Em guerra contra quê? Em guerra contra quem? Em guerra contra o pecado. Porque a gente sabe que Deus deu uma ordem para o povo. Deus disse bem claramente para Moisés: olha, Moisés, vocês vão sair dessa terra e eu vou conduzir vocês para uma terra que eu prometi dar a Abraão, e vocês vão para lá, e lá, os povos que ali habitam, eles praticam imoralidades assim que é difícil até da gente dizer. Então é um povo imoral, é um povo idólatra, um povo que adora vários deuses, é um povo que você não deve se misturar. Então Deus já havia deixado claro isso para ele. E é outra coisa interessante, a gente também vai chegar lá no texto, onde Deus disse que, com relação à cidade de Jericó, era para exterminar com tudo, era para acabar com todos, não era para sobrar nada. Não ia sobrar animal, gente, ninguém, homem, mulher, crianças, e apenas os despojos, né, para o tesouro. Mas essa é mais ou menos a realidade, essa é a guerra que eles vão vivenciar. E, na verdade, a gente sabe que a nossa vida também é assim, e a gente está constantemente em guerra. Aqueles que olham e são mais críticos podem dizer: nossa, mas por que Deus iria dar uma ordem tão dura assim para Josué, o comandante do exército, né? Por que ele iria dizer: olha, é para exterminar, é para acabar com tudo? Isso vai ser, essa conquista é uma consagração ao Senhor. Existem, no caso, são 3 vezes em que isso é mencionado no livro. A gente vai ver, e Jericó é uma delas. Então é mais ou menos assim. Continuando a nossa leitura, né, a gente está no verso 3. O 4 diz assim: 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela.
cada sacerdote com uma trombeta de chifres de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Vamos fazer mais uma pausa. Então, aí ele conclui tudo o que o povo deveria fazer. Então, a arca deveria ir à frente, 7 sacerdotes, 7 trombetas, o exército atrás e depois o restante das pessoas. Então, ele está dando as ordens de como deveria ser, como eles deveriam proceder nessa marcha. E ali ele está dizendo, então façam assim, e aí também façam isso em silêncio. O único som que vai ser ouvido aqui é o som das trombetas. É interessante a gente pensar que ele fala várias vezes 7 e 7 e 7. Talvez, alguns comentaristas dizem que isso faça alguma referência à criação, à obra de Deus em 7 dias, 7 voltas, no 7º dia, 7 voltas. É interessante a gente ver essa sequência de vezes em que é repetido o número 7. Mas é interessante, mais interessante do que a questão numérica, é a gente perceber a obediência dos comandados por Josué. Da mesma forma como Josué reconheceu o senhorio desse homem que ele encontrou, que na verdade é um comandante, é um príncipe dos exércitos do Senhor. Da mesma forma como ele reconheceu o senhorio dele e ele recebeu isso, e ele foi humilde a ponto de tirar as sandálias e de se prostrar diante dele. Os comandados por ele também obedeceram às ordens dele, ainda que não fizessem sentido, mas eles obedeceram. E ali eles estavam prestes a fazer isso, a começar a marcha. Então, Josué estava planejando, lá no caso eu falei, essa estratégia e de repente, todos os planos dele, ele abriu mão. Outra coisa interessante a gente pensar, Josué abriu mão dos planos que ele estava pensando em realizar, daquilo que ele imaginou que fosse certo. Ele abriu mão das convicções talvez que ele tinha, das estratégias que ele tinha à mão, daquilo que ele havia pensado, para fazer aquilo que o Senhor tinha dito a ele que era para ele fazer. Lembra que eu disse, estamos em guerra contra o pecado, da mesma forma como eles estavam em guerra contra o pecado. Então, se Deus disse, santifiquem-se, separem-se, faça circuncisão. E Deus disse também, um parênteses, na semana passada, sobre as facas de pedra, era assim que era para fazer. Deus diz o que é para fazer e o jeito que tem que fazer. Então, na verdade, Deus disse para ele, olha Josué, você vai fazer isso, você vai rodear a cidade e vai ser dessa forma, vocês vão levar a arca à frente, vocês vão colocar soldados ali escoltando a arca, são 7 homens para transportar a arca. Então, isso diz também que não é para fazer de qualquer jeito. Deus deseja que nós façamos a vontade dele, do jeito que ele deseja que nós a façamos. Então, não é apenas eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu faço do meu jeito. Olha, Senhor, o Senhor disse o que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar aqui essas voltas. Então já que é só isso, então eu vou fazer. Tá bom, Senhor. Não. Deus falou assim, você vai fazer, são 7 sacerdotes. Escolha aí, Josué. Escolhe aí. Pegam 7 sacerdotes, eles vão carregar a arca. Isso também tem um significado. Independente da quantidade, como eu falei. A arca ia à frente. Isso deixava claro também que quem estava dando essa vitória, a vitória nessa batalha, não eram as estratégias, não era a questão numérica do exército, mas sim o Senhor. Deus deu para eles essa vitória nessa batalha. E ele mesmo falou, olha Josué, a cidade está fechada, As muralhas são altas, as portas estão trancadas, ninguém entra e ninguém sai, mas eu já dei para você a vitória contra Jericó. É interessante a gente pensar que além de obediência, Josué teve fé. Porque se você lembrar-se, você vai correr aí na sua Bíblia lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, não precisa abrir. Josué é mencionado. Josué é mencionado como um dos heróis lá em Hebreus 11. Porque ele teve fé. Porque às vistas de qualquer soldado, às vistas de alguém que já é experimentado, e Josué já era alguém que tinha experiência em batalha, em combates, à vista dele, isso não faria sentido. Então, é interessante pensar que ele obedece e que ele reconhece, e é por fé. Na verdade, não é racional. E Deus faz isso, Deus mostra isso
E Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Imaginem vocês, o pessoal na cidade de Jericó olhando essa cena. O que passava pela cabeça deles, né? Eles viam um monte de pessoas rodeando a cidade um dia, depois eles voltavam para o acampamento. Aí no segundo dia, de novo, uma volta. No terceiro dia, e assim por diante, até no sétimo dia, 7 voltas. Para eles não faria sentido nenhum. Mas é justamente isso. É justamente para mostrar que a vitória independia das estratégias e dos esforços. Era Deus que havia dado. E se Deus havia dado, é porque eles creram por fé que eles iriam receber essa vitória. Interessante a gente pensar também que uma nação em guerra, ela está constantemente em estado de alerta. E o povo deveria estar em estado de constante alerta. Assim também nós, em constante guerra contra o pecado, enfrentamos um inimigo poderoso. Mas um Deus que ama ao seu povo, um Deus que resolveu desembainhar a sua espada para guerrear, Ele não vai permitir que o inimigo vença. Então, é por isso que Deus manda que o povo invada a cidade de Jericó, que o povo extermine com tudo. Lembra que eu falei da ordem agora há pouco? Falei, Deus deu a ordem para que eles não se misturassem, para que eles não fizessem as obras que o povo de lá, da terra de Canaã, fazia. Então eles têm esse aviso, né? Eles veem isso também. O fato do comandante estar com a espada desembainhada demonstra que eles estão em guerra. Nós também, né, no caso, nós temos uma constante guerra. Todos os dias a gente acorda para ir trabalhar, não sei você, qual é a sua realidade, no seu contexto, mas da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem que estar em constante alerta, porque há um inimigo à espreita também. Da mesma forma como eles deveriam ser um povo santo e separado, um povo que obedece à vontade de Deus, um povo que se separa a ponto de ser circuncidado, e isso demonstra visivelmente, no caso, essa aliança que ele tem com Deus. Nós também enfrentamos lutas todos os dias da nossa vida. E a gente tem que estar constantemente preparado. Interessante a gente pensar que não há inimigo poderoso o bastante que Deus não seja capaz de dar a vitória. Muitas vezes o nosso pensamento, a nossa angústia é tão grande que a gente se vê, talvez como Josué, buscando uma estratégia para realizar essa conquista. Talvez a gente se veja como alguém que quer se agarrar, que quer se apegar em algo visível, em algo sólido, quer se apegar em alguma segurança. Só que quando a gente reconhece a nossa incapacidade, a gente se prostra diante do Deus verdadeiro e o adora, a partir daí a gente tem a certeza e a confiança de que nós vamos vencer esse inimigo que a gente luta todos os dias. Eu não sei qual é a sua luta ou o seu inimigo. Muitas vezes a gente tem dificuldade no ambiente de trabalho. A gente sofre algum tipo de perseguição. E a gente sabe que não é fácil hoje você se posicionar, você ser íntegro no seu local de trabalho, porque às vezes até o seu superior, o seu chefe, ele vai pedir para você mentir. Eu estava falando sobre isso hoje cedo na IBD. Muitas vezes a gente é obrigado pelo chefe a mentir e falar assim, olha, diz que eu não estou. Ou então você vai ter que pegar essa nota falsa aqui para fazer o que eu estou mandando. Isso aqui vai ajudar a gente, são coisas dos negócios. Então você se posicionando no seu trabalho você vai ser atacado, você vai sofrer com os ataques desse inimigo. Mas pela fé a gente sabe que a gente pode vencer, não pela nossa força, não pela nossa estratégia ou pela nossa sabedoria, mas reconhecendo o que Deus fez por nós. O fato de Josué ter se prostrado
E ele reconhece, ele adora. Se prostrar é adorar. E a gente sabe que essa aparição, né, em algumas traduções vai dizer um anjo. A gente sabe que é o próprio Deus ali. É o Senhor dos Exércitos que aparece diante de Josué. E a gente percebe essa diferença pelo fato de que em outras aparições, quando a pessoa se prostra, o anjo manda levantar. Fala assim, não, se levanta. Levanta que eu também sou... Levanta aí. Pode levantar. Mas dessa vez, ele está diante do próprio Deus. E ele se prostra e ele adora. Então também nós, diante de uma situação difícil da nossa vida, diante das angústias que nós temos que passar, a única certeza é que nós vamos ter angústias e momentos difíceis. E imprevistos também. Às vezes a gente passa por problemas de saúde, eu não sei você, mas em casa a gente está, dessa semana, os 3 ficaram gripados, né? Falei, uma simples gripe, né? Mas a criancinha pequena, o bebê, ele teve, além da gripe, alguns outros problemas, né? Teve algum probleminha intestinal, e aí levou uma diarreia, enfim, uma coisa vai desencadeando outra, e a gente já fica apavorado. Nós somos pais de primeira viagem, então corre para o hospital. Mas você vê a criança sofrendo e aquilo te gera uma angústia. Eu confesso para os irmãos que ontem e antes de ontem a gente estava bem apreensivo, preocupado, levamos o bebê no médico e tal. Mas isso me causa uma certa angústia, ver seu filho chorando, né? Eu, como pai novo ainda, o bebê tem 7 meses, você vê a criança chorando e você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Põe para dormir, acorda chorando, aí você vai ver, chora e não para. E aí você não sabe o que fazer muitas vezes, né? Não sei, isso é só um exemplo do dia a dia, mas às vezes a enfermidade bate a porta. Às vezes a nossa luta, a nossa dificuldade pode ser um problema financeiro. Não sei qual é o teu problema. Talvez você, justamente pelo que eu disse, você por querer se manter íntegro, você por querer demonstrar o teu bom testemunho, está sofrendo justamente por isso. Você não se encaixa, não se enquadra no esquema ali que a tua firma faz, que a tua empresa faz. Você não aceita pegar nota falsa, você não aceita desviar dinheiro do caixa da empresa, como os teus colegas aceitam e vão pressionar você para fazer isso. E aí esse pode ser o teu dilema, essa pode ser a tua luta. Mas é assim que a gente se depara com os nossos inimigos. É um inimigo onde a gente tem que constantemente estar alerta. Mas é algo interessante pensar, voltando um pouco para o texto, o amor de Deus pelo seu povo e o ódio pelo pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus, é uma ofensa à santidade de Deus. Lembra que eu falei? Deus deseja que você faça o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele estabelece o padrão, Ele é o próprio padrão de santidade. A santidade não é só algo que caracteriza a Deus, não é só um atributo de Deus, mas é parte do caráter de Deus. Um Deus santo não pode conviver com o pecado. Um Deus que decidiu tirar o seu povo da escravidão no Egito e estava levando para o meio de um povo que era idólatra. Um Deus santo que iria habitar também no meio deles. A presença de Deus constantemente à frente do povo. Como um Deus santo pode tolerar o pecado? Então, para aqueles que são mais críticos, para aqueles que dizem assim, nossa, mas eu acho isso um absurdo, um Deus bom, um Deus que é amoroso, permitir que isso aconteça, uma nação ser exterminada. Só que a gente está vendo só pela ótica atual do hoje, do politicamente correto, a gente não está pensando no mal que essa geração toda, durante 400 anos, causou na terra. O acúmulo da maldade, tamanha perversidade, a idolatria que eles cometiam. Então, um Deus santo que estava prestes ali a dar uma terra para o seu povo, o povo que Ele ama, o povo que Ele tirou lá do Egito. Um Deus santo não pode tolerar o pecado. Então, esse é o inimigo. A ordem foi clara. Não é para sobrar nada, não é para sobrar ninguém. Deus é um Deus amoroso. E a gente vai ver que um Deus amoroso também pune a quem Ele ama.
Logo à frente, na sequência do livro, mais para frente a gente vai ver isso. Isso vai ser narrado. Quando o povo desobedece, a gente vê a consequência dessa desobediência. E a gente, ao ler a palavra de Deus, a revelação de Deus inspirada, a gente sabe que tiveram outros episódios onde Deus exterminou nações inteiras e a raça humana inteira. Na Arca de Noé, a gente sabe bem disso. Então Deus usou causas naturais para exterminar toda a população, porque o mal já tinha chegado num nível já insustentável, insuportável. Então a gente sabe que a medida da maldade dessa nação chegou a tal ponto que era impossível que eles continuassem cometendo os pecados que eles vinham cometendo. Então Deus usa o seu povo para trazer juízo, para trazer justiça sobre essa nação. Causa certa estranheza para quem possa pensar, nossa, mas que exagero, Deus pode usar causas naturais, Deus podia inundar aquela cidade, Deus podia com um sopro derrubar as muralhas todas de Jericó, Deus podia fazer com que o povo fugisse apavorado de medo da nação de Israel, Deus podia ter feito todas essas coisas, mas Deus escolheu usar a sua nação para trazer a justiça contra Canaã, contra a cidade de Jericó. Então o povo vai, o povo começa, o povo cerca a cidade, está lá dando as voltas, né, como eu falei. Deixa eu ver onde a gente parou, no 10. Enquanto estavam acampados em Gilgal, nas planícies de Jericó, perdão gente, estou lendo a referência, eu estava lendo o 5. O 6:10. Josué ordenou, não soltem grito de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. O 11. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia, depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué levantando cedo, e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes, com as trombetas, e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez, e depois voltaram ao acampamento e fizeram isso por 6 dias, como eu já tinha falado. O 15. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo de trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que está dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiveram em sua casa serão poupados, pois ela protegeu os espiões. Vou fazer mais uma pausa aí até o 17. Então foi isso que aconteceu, né? Josué tinha dado a ordem ao povo que ficasse em silêncio, não falasse nada, o único som seria o som das trombetas, e assim o povo fez. Por 6 dias, no 7º eles rodearam 7 vezes. Interessante a gente pensar também sobre esse período, esse trecho aqui do versículo 17, que fala sobre a casa da prostituta Raabe, que foi poupada. Então a gente sabe que antes deles entrarem, Josué mandou 2 espias também para fazer um relatório, para olhar como estava a terra. Eles foram espiar a terra. E lá, como eles já estavam apreensivos, já imaginando que a invasão era iminente, eles estavam em busca desses 2 homens. A cidade toda estava em busca deles. E Raabe os recebeu na casa dela. E lá eles ficaram, e os homens daquela cidade foram até lá e pediram para que ela entregasse os 2. Na verdade, a princípio ela falou assim, olha, eles de fato estiveram aqui, mas vamos procurar eles ali pelo outro lado, vai. Que eu acho que talvez eles foram por lá. Então a gente sabe que ela
talvez também já tinha ouvido muito antes falar dessa nação de Israel, do que Deus havia feito, tirando eles do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Muito provável ela sabia da história. E ela recebe, ela acolhe esses 2 espias em sua casa. Ela evita que eles sejam capturados, ela diz para onde eles têm que ir, e lá eles permanecem durante um tempo, até que o pessoal deixasse de procurar. Muito provavelmente a cidade estava com seus portões fechados, só havia uma entrada e saída. Então ela dispensou esses 2 homens, mas antes ela fez um acordo com eles. Eles, na verdade, fizeram um juramento de que ela, quando na invasão da cidade, ela e sua família e todos os que estivessem na casa seriam poupados. Então a gente sabe, né, pelo restante da história, que quando eles terminam de rodear os muros e eles gritam, o muro cai. Mas é interessante pensar que a família dela foi poupada por esse juramento, né? A gente vê no caso aqui um ato de bondade do nosso Deus. A gente vê Deus, por misericórdia, por graça, poupando uma família. E a gente também sabe que da descendência de Raabe saíram Boaz, depois Davi, depois Jesus. Ela é mencionada tanto na genealogia quanto na galeria dos heróis da fé. Também em Hebreus 11, logo depois de Josué, fala de Raabe, que por fé também ela acolheu esses homens, esses espias. Então a gente sabe que é por fé, ainda que a situação, ainda que as circunstâncias digam que não. Cristo é o nosso comandante. Se tem alguém que nós devemos obedecer, é a Ele. Nós conhecemos a sua vontade, nós conhecemos a palavra que é revelada até nós, como o pastor Márcio disse aqui. Então não há nenhuma revelação nova, não há nenhuma novidade, nenhuma revelação que a gente deva buscar para resolver o nosso problema. Hoje também cedo a gente estava conversando sobre o Espírito Santo e sobre a revelação das Escrituras, né? A Escritura já foi revelada. Deus nos exorta, nos corrige, nos instrui através da palavra. Então, se há algo que nós devemos obedecer, é a vontade do nosso Deus revelada nas Escrituras. Não há nada novo que eu tenha que buscar. Tudo que Deus deseja que nós saibamos, já foi revelado nas Escrituras. Então, a gente vê a atitude de Josué, que deve ser realmente a mesma nossa, em reconhecimento da sua fraqueza, em reconhecimento de quem ele é. E a adoração realmente é isso. Começa na adoração. Você reconhecendo quem você é, você reconhecendo quem Deus é, o que Deus fez por você. Então a nossa atitude, a nossa resposta inevitável é se prostrar, se dobrar diante desse Deus. Josué adorou. E assim deve ser o nosso dia, a nossa vida, constantemente voltada para o nosso Deus, reconhecendo que Ele tem todo o poder, que Ele é soberano, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que a princípio a gente muitas vezes não entenda. Senhor, teus planos muitas vezes para mim são difíceis de seguir, mas eu vou seguir, Senhor, porque eu entendo que é o melhor para mim. Eu vou seguir, Senhor, porque eu entendo que o Senhor tem todo o poder e que a única reação que eu posso ter diante de alguém tão poderoso é me prostrar, é me dobrar, é abrir mão das minhas estratégias, é abrir mão daquilo que eu acredito ser o certo, para entender que o que o Senhor diz é o certo, é o que eu devo fazer, é o que eu devo seguir, é o que eu devo buscar, a palavra do nosso Deus. Pela fé não há muralhas que o nosso Deus não possa derrubar. E assim que a história termina, a muralha cai, e a única família ali que é poupada é a família de Raabe. Mas algo interessante também, que Josué, ele profere uma maldição. E ela se cumpre também.
Josué diz assim, no versículo já... Vamos avançar um pouquinho aí, ó. Vamos lá para o 26, ó, diz assim. Josué 6, 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó, à custa de seu filho mais velho, lançará o alicerce, à custa do seu filho mais novo, colocará os seus portões. É assim que a história termina, né? Muitas vezes, o que isso quer dizer, né? Algo interessante pensar. Muitas vezes edificar uma cidade, edificar muralhas, cercar-se de uma fortaleza, é algo que nos transmite certa segurança. É algo que pode dizer assim, olha, eu já cerquei a minha fortaleza, então eu tenho a plena convicção de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. A cidade de Jericó foi destruída e Josué profere essa maldição. É interessante pensar que quem deseja edificar uma cidade, deseja ter uma posteridade, deseja ter continuidade, deseja que ela fique edificada, que ela fique de pé. E essa maldição de Josué se cumpre, tem o cumprimento dela. No caso, está lá em 1 Reis 16:34. Se você quiser, você pode ler na sua casa a história do livro de Reis e tem um parênteses que cabe o cumprimento dessa maldição. Quem tentou reedificar a cidade de Jericó teve seu filho primogênito morto, quando a cidade começou a ser edificada, e quando ela foi concluída, quando colocaram as portas, morreu o mais novo. Concluindo, gente, o fato é que nós, diante dos nossos inimigos, por maiores que eles sejam, diante de situações tão difíceis a ponto de pensarmos que não vai dar, nós temos que ter essa mesma atitude de Josué, que seja essa nossa, que possamos abrir mão daquilo que pensamos ser o certo para fazer aquilo que Deus diz que é. Abrir mão dos nossos planos, dessa nossa convicção. Muitas vezes a gente se engrandece diante das conquistas que realizamos, diante das realizações que temos. O texto é bem claro, não foi no mérito deles, não foi pelos armamentos que eles dispunham, que eles conquistaram a terra. Eles conquistaram a terra porque Deus estava com eles, o próprio Deus estava ali. E Deus disse o que eles tinham que fazer. E Deus disse que era para que eles fizessem em consagração para Ele. Porque o nosso Deus está em luta, em guerra contra o pecado. Diante das lutas da vida, diante das situações que aparecerem, que nós tenhamos a mesma disposição de Josué e adoremos ao nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. Sabemos o que Ele fez por nós na cruz. Ele conquistou vitória definitiva contra o maior inimigo de todos, que é o pecado e a morte. A nossa condenação estava decretada já. Mas Ele, por misericórdia e pelo amor com que Ele nos amou, Ele venceu na cruz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então que nós, diante disso, diante dessa verdade do Evangelho, verdade trazida pela revelação das Escrituras, tenhamos a mesma disposição de Josué. Nos prostremos em humildade e reconhecimento do nosso Deus, que Ele é digno. Que nós tenhamos a mesma disposição e digamos a Ele, olha Deus, dirige a minha vida, Senhor. Nós tenhamos também a fé, e Deus nos deu a fé, Deus nos dá a fé, para crer que Ele está conosco sempre, independente da batalha que nós venhamos a lutar, Ele está à frente. Da mesma forma como Ele esteve à frente, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos, sim, está em guerra contra o pecado e Ele nos ama. E porque Ele nos ama, é Ele quem luta a nossa batalha. Ele nos dá a vitória. Quero orar, pedindo que Deus nos ajude, pedindo que Ele nos dê graça, pedindo que Ele nos dirija, para que a cada dia, em nossas lutas diárias,
diante das Jericós que se apresentarem a nós, tenhamos a mesma disposição de, por fé, crer que Ele já nos deu a vitória. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens todo o poder. Deus, muitas vezes, diante dos gigantes, diante das muralhas, das fortalezas que enfrentamos, nós temos a impressão de que são altos demais. Temos muitas vezes a impressão, temos a ideia de que é grande demais o desafio que temos que passar. Mas o Senhor está à frente e o Senhor já deu a vitória, Pai. Nós cremos que a maior luta que temos, que enfrentamos, é contra o pecado. Ainda que tenhamos que guerrear aqui, Senhor, que lutar aqui, sabemos que Tu já nos deu a vitória e de que o Senhor venceu na cruz. Sabemos que pela nossa própria força nós não somos capazes, ó Deus, de vencer, mas o Senhor venceu. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por Tua misericórdia, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque a vitória definitiva, Senhor, foi decretada na cruz. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Senhor, obrigado porque nós um dia iremos nos encontrar contigo, Senhor. Mas enquanto ainda não, estamos aqui, Senhor, confiando em Ti. Convidamos o Senhor, ó Deus, para guerrear, ó Deus, para lutar as nossas batalhas, Senhor, porque o Senhor sabe lutar. O Senhor é o general, o Senhor é quem sabe o que temos que fazer e o Senhor nos diz o que temos que fazer, Senhor. Que não confiemos nos nossos planos, ó Pai, que não confiemos nas armas que temos à mão, visíveis, mas que nós deixemos os nossos planos de lado, que deixemos as nossas convicções de lado para abraçar aquilo que o Senhor disse que nós devemos fazer, Senhor. Que abracemos por fé, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guiado, tem nos guardado. Obrigado porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor disciplina a quem ama, mas o Senhor nos ama, Senhor. Muito obrigado por isso, ó Deus. Oramos agradecidos, pedindo que o Senhor nos guarde, ó Deus, que o Senhor nos livre, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.